E aí galera, tudo bem? Sou Danilo Rodrigues, estou iniciando aqui mais uma live da página do Instagram, aqui do perfil do Instagram da Correteria. E é um prazer aqui mais uma vez estar online com vocês. Para você que está chegando agora, hoje a gente vai falar sobre se vale a pena ou não ainda investir em imóveis. No que se refere a investimento, você ter o imóvel como um bem, literalmente, para te gerar algum tipo de lucro, existem milhares de teorias e hoje em dia com a internet, com o crescimento de outras formas de investimento também, a gente tem várias linhas de raciocínio a respeito desse assunto e tanto quem é do mercado como quem não é do mercado tem opiniões divergentes a respeito desse assunto e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Pessoal, vamos lá. Primeiro, eu quero chamar também uma atenção que amanhã, presta atenção, amanhã às 10 horas também, eu vou fazer uma live bem interessante com um casal de brasileiros que vivem nos Estados Unidos e que são especializados em imóveis de leilão nos Estados Unidos, tá bom? Então, para você que deseja conhecer um pouco do como é o universo imobiliário internacional, tanto para viver quanto para se investir, amanhã vai ser uma live bem legal. Quero aqui mandar um abraço para Marcela da Cursa Imóveis que entrou aqui, que é uma pessoa que eu tenho um carinho assim bem especial por ela, foi uma imobiliária que eu já tratei bastante vezes, bem diferenciada. E se você está procurando imóvel na Vila Mariana, tem aqui a Marcela da Curso Imóveis que domina toda aquela região, tá bom? Pessoal, entrando no assunto aqui, o que eu quero falar de importante para você que pensa em um dia ter imóvel tanto para aquisição quanto para investimento, quanto para você que é do mercado imobiliário, tá? Eu tenho observado que existe, no momento em que nós estamos vivendo hoje, cresceu muito as possibilidades de investimento que as pessoas podem fazer, tá bom? Nos últimos 5 a 10 anos, eu vou dizer que dos últimos 7 anos para cá, a quantidade de conteúdo a respeito de educação financeira que a gente tem acesso multiplicou milhares de vezes. Então, se você parar para pensar, no passado, sei lá, 15 anos atrás, você não tinha, por exemplo, pessoas públicas voltadas a esse assunto de finanças pessoais. Hoje em dia, se eu falar nomes como, por exemplo, Natália Arcuri, Primo Rico, Economirna, Gustavo Cerbasi, por exemplo, a gente já sabe, já são pessoas públicas ligadas a esse tipo de assunto. Então, o assunto finanças pessoais e investimento cresceu demais. Então, as possibilidades que as pessoas têm de fazer qualquer tipo de investimento cresceu muito. Haja visto que recentemente a bolsa de valores ela bateu, na verdade, mês a mês ela vem crescendo o número de pessoas que estão fazendo um tipo de investimento ali. No passado, quando eu digo passado, eu digo os nossos pais, os nossos avós, tios, etc., eles tinham menos possibilidades de fazer algum tipo de investimento. E a possibilidade mais comum que eles tinham era o qual? Imóvel, literalmente. Hoje em dia, por exemplo, um jovem de 20 anos, ele pensa em investir em bolsa e nas suas mais variadas possibilidades, entendeu? Mas um jovem de, sei lá, 30 anos atrás, ele queria comprar um terreno e ver esse terreno valorizado de alguma forma quando se falava a respeito de investimento, né? Então, nós estamos numa mudança de era dentro desse assunto. E o que eu tenho observado, tanto eu nos conteúdos que eu consumo, quanto também nas pessoas que chegam até mim na consultoria, né? Não quando eu estou fazendo intermediação, mas na consultoria. Primeiro, que existem informações erradas de ambas as partes, tanto dos profissionais do mercado imobiliário, como também de consultores de investimento. Porque é o seguinte, os profissionais do mercado imobiliário pregam, em outras palavras, que é só o imóvel que é um bom investimento. E os consultores pregam que só os investimentos deles que são bons e que o imóvel não está mais com nada, né? O que eu venho dizer aqui? Que ambos os lados estão errados, tá? O primeiro conceito que eu quero deixar, tanto para você que é do mercado imobiliário quanto para você que não é que não existem investimentos ruins, existem investidores ruins, entendeu? Então não tem nem, não é a questão do investimento em si, mas quem está manipulando esse tipo de investimento. Por exemplo, vamos falar a respeito de bolsa. Com o coronavírus aí, muita gente perdeu grana na bolsa. Essa foi a verdade, né?
e que não se recuperou. Por outro lado, tem gente que ganhou 40% até mais durante esse período de quarentena. Entendeu? Por exemplo, eu, Danilo, quando estourou o coronavírus, eu não tinha nenhuma ação, nada na bolsa. E, no entanto, depois que tudo isso aconteceu, eu falei, vou pegar um dinheirinho e vou investir em algumas ações que eu já acompanho há um tempo e sei que tá baixa. E de lá para cá, nos últimos 4 meses, eu ganhei 40% nas minhas ações, por exemplo. Então, imóvel, é difícil você achar um imóvel que gerou esse tipo de rendimento, entendeu? Ao passo também que tem gente que a médio prazo aí perdeu muito dinheiro na bolsa, né? Principalmente quando estourou o coronavírus, e que não perdeu no imóvel que tinha. Pelo contrário, o imóvel que tinha valorizou em algum nível, posso dizer assim, entendeu? Então, para que você possa opinar e falar de uma maneira generalista, tanto para corretoras de imóvel quanto para consultores, o ideal é que você conheça ambos os lados. Então, se você ouve alguém, independente da pessoa que seja uma Natália Arcuri, um primo rico, dizendo que investimento em imóvel não dá dinheiro, é porque essas pessoas não entendem sobre imóvel. Ao mesmo tempo também que um corretor que diz que não é possível você ganhar dinheiro fora do mercado imobiliário, é porque ele também não conhece o outro universo, o outro lado das coisas, tá bom? Cada investidor, cada pessoa que se dispõe a pegar o seu dinheiro e colocar ele em um determinado local para obter um retorno no futuro, essa pessoa tem um perfil, né? Os imóveis, basicamente, os investimentos, basicamente, eles estão divididos em categorias relacionadas à liquidez, aquele que é mais líquido e menos líquido, retorno e prazo, literalmente, né? Todo mundo quer um retorno maior, um prazo mais curto, com um risco mais baixo, literalmente, né? E imóvel, ele não é assim, falando de investimento em imóvel. Imóvel hoje costuma ser um investimento que não tem uma alta liquidez, posso dizer assim. Você não consegue tirar o dinheiro que está empedrado ali naquele imóvel rápido, entendeu? Normalmente o imóvel ele não te dá um retorno rápido. Então, se você comprou um imóvel hoje e vender ele amanhã, provavelmente você vai comprar e vender ele pelo mesmo preço, né? E ele requer uma determinada mobilização. Você não consegue comprar um imóvel com R$ 10, literalmente, né? Um imóvel físico, alguma coisa assim. Então, esse já é um tipo de investimento. O que acontece é que muitas vezes, tanto o cliente que o corretor está atendendo, ou a pessoa que critica a respeito de imóvel, ela não está ciente do perfil de investidor que ela tem que ser para se interessar por um imóvel. Então, quando a pessoa não se interessa normalmente por imóvel, é porque ela não tem esse perfil, né? Mas a verdade é o seguinte, imóveis ganham da renda fixa a curto, médio, a médio e longo prazo. Tá? Quando eu digo médio e longo prazo, a gente já está falando a partir de 5 anos. Então, se você tem um determinado dinheiro que você pode mobilizar no imóvel e você não tem pressa de retirar ele, hoje não há nada que renda melhor do que um imóvel, ok? Agora, vamos imaginar que você não tem muito dinheiro para colocar no imóvel. Você tem pressa para as coisas, para ter algum tipo de rentabilidade. Imóvel não é o seu lugar. Por exemplo, você pode aí se aventurar e estudar a bolsa, por exemplo, e fazer outros tipos de investimento, tá bom? Por que eu estou entrando nesses pontos aqui? Porque tem muitos corretores na live que acompanham a correteria, tem muitas pessoas que têm o desejo material de aquisição de imóvel, e eu já vejo muitos profissionais, às vezes, orientando a pessoa a respeito do investimento imobiliário, ok? Por exemplo, às vezes a pessoa ela entra num stand de vendas num lançamento e o corretor ele prega que a pessoa pode fazer uma aquisição não colocando dinheiro nenhum e fazendo um repasse desse imóvel com ágio sei lá, em poucos meses. A gente tem casos aí no mercado que isso acontece, mas é difícil que isso aconteça, entendeu? Então, quando foge da característica do investimento em si, com o imobiliário, que é baixa liquidez, um prazo maior, pode-se dizer assim, você começa a tratar com exceções. Então, se você entra num stand hoje, um corretor disser isso para você, provavelmente a maior probabilidade é que isso não aconteça, entendeu? Eu vou te falar, é difícil até para mim, eu já tentei ter esse tipo de manobra, já acompanhei pessoas tentando fazer esse tipo de manobra e é difícil, saiba disso, entendeu? Então, quando você for falar de investimento, você corretor para um cliente, saiba disso, saiba da característica, porque não é todo investidor que vai se encaixar em imóvel, tá bom?
Eu recebi uma pergunta aqui, deixa eu ler, peraí. Você acredita que é melhor comprar um imóvel caro ou vários baratos no caso de investimento? Excelente pergunta. Vamos lá. Quando a gente fala de imóvel para investimento, cada imóvel tem um potencial de retorno, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora de leilão. Hoje, eu estava prestando uma consultoria hoje à tarde, que entrou exatamente nesse ponto. Uma pessoa interessada em adquirir imóvel em leilão, ela falou, poxa, é melhor eu pegar um imóvel de R$ 1 milhão no leilão, ou eu pegar, sei lá, 5 imóveis de 200 mil. Nos imóveis menores, como você tem, quando eu digo menores é de valor menor, como você tem mais concorrência, entendeu? Normalmente a rentabilidade dele é menor, entendeu? Em imóveis mais caros, você tem um risco maior, mas a rentabilidade dele é maior. Então, por exemplo, falando esse exemplo de leilão aqui, quando você investe num leilão num imóvel mais caro, de um valor geral mais alto, normalmente no leilão esse imóvel vai sair aí por 50%, 60% do valor de mercado dele. Então você rentabiliza aí 50%, 40% em cima desse imóvel. Então se você investir 1 milhão, você tira 2, por exemplo, entendeu? Agora se fosse num valor menor, 200 mil, provavelmente você estaria adquirindo esse imóvel, arrematando esse imóvel aí por 170, 180, entendeu? Então, percentualmente, a lucratividade dele é menor. Só que você fica com risco pulverizado, entendeu? E aí você decide ou por ter um risco concentrado e uma rentabilidade maior, ou por ter uma rentabilidade maior e um risco diversificado, entendeu? Uma outra coisa a respeito do investimento de imóveis também é que cada pessoa tem um perfil, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas que eu trato que se interessam por leilão de imóveis, elas normalmente não se interessam por imóvel na planta. E assim também existe a pessoa que se interessa por loteamento. Existe a pessoa que se interessa por algum tipo de perfil de imóvel, tá? Então você, profissional do mercado imobiliário que vai atender ou que atende alguém falando a respeito de investimento, tenha consciência do perfil dessa pessoa. E para você que está chegando no mercado imobiliário com o objetivo de fazer uma aquisição e que pensa também em investimento, se pergunte a respeito do tipo do seu investimento, entendeu? Como eu falei, não existem investimentos ruins, existem maus investidores. Então, por exemplo, eu vi pessoas dobrarem o patrimônio adquirindo imóvel na planta. E eu já vi pessoas tendo prejuízo também adquirindo imóvel na planta. Então, são contas que precisam ser feitas. Eu quero aproveitar esse momento aqui para falar o principal erro. Eu já cataloguei aqui 8 principais erros de pessoas no que se refere a investimento em imóvel, os erros mais comuns. Só que nessa live eu vou falar um erro, tá? Que isso serve tanto para você que está buscando um imóvel para investimento ou para adquirir, quanto para você que é do mercado imobiliário que precisa fazer orientação, precisa orientar clientes, né, pessoas. Que é o seguinte, o erro mais importante é quando uma pessoa ela decide investir para um imóvel, em um imóvel, como se fosse para ela morar, entendeu? Normalmente, para uma pessoa colocar o patrimônio dela em algo, ela precisa ter uma afeição a esse algo, entendeu? E esse é o primeiro erro do investimento em imóvel. E que eu costumo dizer que diferencia as pessoas que são amadoras nesse ponto dos profissionais. Porque quando a gente fala de investimento em imóvel, a gente está falando de números, entendeu? Não importa se o imóvel é feio, se o imóvel é bonito, o que tem nesse imóvel. O que importa é a rentabilidade que ele pode oferecer para você, entendeu? Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava avaliando um imóvel numa região central de São Paulo que eu não quero nem passar naquela rua, entendeu? Não é bonita, não é legal, mas a verdade é que você pode rentabilizar muito bem com a locação naquela rua. Não vou entrar aqui em detalhes, mas para você ter uma ideia, é um imóvel que vai dar 1,2% líquido ao mês no retorno de locação, por exemplo, entendeu? Se a gente falar desses números, por exemplo, no investidor, os olhos crescem, fala, nossa, o que eu consigo colocar o dinheiro num lugar hoje que vai me render 1,25% líquido? Entendeu? É um estúdio numa rua feia do centro, por exemplo, onde com certeza eu não gostaria de morar e a maioria de vocês não. Então, muitas vezes o corretor ele não consegue resolver a questão do seu cliente
porque ele não interpreta que a pessoa está colocando um coeficiente sentimental num processo que é estritamente racional, como o investimento em imóvel, tá bom? Como eu falei para vocês, cresceu muito a educação a respeito de finanças pessoais e investimento, né? E eu tenho observado aí que nos últimos anos virou uma modinha, né? É legal as pessoas dizerem que tem ações e mostra as ações para os amigos no churrasco de domingo através dos seus smartphones e blá blá blá, porque o primo rico disse isso, porque a Natália Arcuri disse aquilo, etc, etc. O que eu chamo a atenção é o seguinte, principalmente no âmbito imobiliário e de investimento imobiliário, a maioria, para não dizer todos, porque eu não assisti todos, mas todos que eu assisti, dos conteúdos que não são embasados por profissionais do mercado imobiliário, eles falam besteira, entendeu? Falam muita coisa errada mesmo. Aí a minha dúvida hoje é a seguinte, quando eu digo eles, são os educadores financeiros, com exceção do Gustavo Cerbasi, que eu não posso dizer nada dele. Do mais, normalmente os caras cometem algum erro trágico com relação a esse assunto, tá bom? E não onde que eu quero chegar? A maioria, se não todos, eu não vou dizer todos porque eu não assisti todos, mas todos que eu vi são patrocinados por corretoras por alguma corretora, entendeu? Então eu não sei se o conteúdo dele é tendencioso porque ele é patrocinado ou se realmente é algum tipo de ignorância da pessoa que está ali na frente da câmera falando a respeito de imóvel. Isso serve para você que é do mercado imobiliário, para se atentar a isso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas que chegam falando a respeito de investimento e chegam falando a respeito de imóvel no estande de venda dentro de uma imobiliária, recebem esse tipo de influência, entendeu? Isso acaba influenciando ela, né? Por exemplo, atendi numa consultoria um rapaz, uma família, que eles estavam convictos que não valia a pena comprar um imóvel, que realmente eles tinham que morar de aluguel, etc, etc. E quando a gente começou a conversar, eles começaram a repassar exatamente as contas que, por exemplo, a Natália Arcuri tem um dos seus vídeos mais populares dizendo que não vale a pena você comprar, vale a pena você alugar, etc, etc, etc. E aí na terceira pergunta eles tiveram um choque de realidade, por quê? Porque aquelas contas estavam erradas. E eu sei que estavam erradas, entendeu? E aí eu passei para eles nessa consultoria que eu fiz. E todo profissional do mercado imobiliário tem que saber contestar isso daí. Se você não tiver, não vai ser um tema que eu vou entrar aqui nessa pauta, mas toda pessoa que vier falando de investimento, com certeza vai ter algum tipo de contato com esse tipo de conteúdo e você, profissional do mercado imobiliário, tem o dever de saber conversar a respeito desse assunto, tá bom? Nos últimos tempos também, se a gente falar nos últimos tempos, nos últimos 4 anos, do impeachment para Dilma para cá, não foi o melhor momento de rentabilidade do mercado imobiliário nos últimos 30 anos, ok? Só que a maioria das pessoas tem uma memória curta, né, com relação às coisas, né? Então, a gente acaba encontrando muito conteúdo de gente falando, meu, imóvel não dá dinheiro. Por quê? Porque não deu dinheiro da Dilma para cá, entendeu? Só que imóvel deu dinheiro nos últimos 30 anos. E como eu falei para você, imóvel não é um investimento de curto prazo. Ele é um investimento de médio prazo, de 5 a 10 anos para frente, pode-se dizer assim. Entendeu? Então, quando você que não é do mercado tiver essa opinião e você que é do mercado imobiliário encontrar uma pessoa que tem essa opinião, vale muito a pena entender as referências que ela tem com relação a isso, entendeu? Porque a gente, como inegavelmente a médio e longo prazo, como eu citei aqui, o imóvel ele é muito forte, tá bom? E pessoal, eu quero chamar a atenção de alguns fatores que me fazem defender a ideia de que a gente vive um bom momento para entender um imóvel como investimento imobiliário, tá bom? Aliás, um bom investimento, né? Que é o seguinte, quando a gente, o que mais movimenta o preço das coisas é a balança de oferta e demanda, ok? Então, assim, se você tem algo e tem muita gente querendo comprar este algo tende a se valorizar. Haja visto que uma garrafa de água pode custar R$ 1 aqui, hoje, em São Paulo, ou pode custar R$ 1.000 lá no meio do deserto do Saara, né? A depender da necessidade, da oferta, da demanda, da escassez e tudo mais. E no Brasil existe um déficit habitacional gigantesco. Está faltando
se não me engano, 5 milhões de habitações no Brasil, segundo o IBGE, entendeu? A gente que vive aqui em São Paulo, né, que a maioria das pessoas que eu estou vendo aqui na live são aqui de São Paulo, não se dá conta, né? Mas tem muita gente no Brasil afora, por exemplo, morando 3 famílias numa mesma casa, entendeu? Por exemplo, aquela família que os filhos já estão grandes, precisam sair de casa e às vezes não tem para onde ir, etc. Então, no Brasil, pode não parecer, mas está faltando muito imóvel, ok? Esse foi um dos projetos, foi um dos principais objetivos, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que entregou milhares de imóveis e ainda está faltando muito imóvel. E o Brasil tem a tendência de precisar de mais imóveis ainda por conta do movimento da população, de casamento, de gente que separa, etc, etc. Né? Dei o exemplo aqui de São Paulo e a Ana, né, aqui de Minas Gerais. Obrigado, viu, Ana, pela audiência aí. Tá, e onde que eu quero chegar também, pessoal? A gente vive um momento também de facilidade do financiamento imobiliário, né? Que é uma coisa que hoje mais de 50% do financiamento imobiliário no Brasil, aliás, mais de 50% das compras de imóveis são feitas com financiamento imobiliário. E agora realmente o crédito está muito bom, melhor do que vários outros momentos aí. A gente tem uma tendência agora do crédito imobiliário do Brasil ficar igual a países desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos e Japão nesse aspecto. Para que você tenha uma ideia, hoje no Japão você consegue financiar um imóvel numa taxa de juros de 2% ao ano e ainda com uma carência de início para começar a pagar o financiamento de 2 anos, por exemplo. O Brasil está indo nessa linha, hoje a gente está com um patamar muito próximo dos Estados Unidos. E a gente tem gatilhos para que a gente não volte a ter mais uma taxa de juros alta. Eu vou dizer o porquê. Por exemplo, a portabilidade. A portabilidade que te dá a possibilidade de transitar com o seu financiamento no banco, abaixando a sua parcela, etc, etc. Isso daí força os bancos a não aumentar a taxa de juros. Por exemplo, eu tenho uma cliente de consultoria também que ela conseguiu abaixar a prestação do imóvel dela em R$800. Entendeu? Somente saindo do Itaú e levando o financiamento dela para o Banco Inter, entendeu? Ela não fez nada demais. Eu orientei ela simplesmente tirou o financiamento dela de um banco, saiu de uma taxa de juros, se eu não me engano, de 12% ao ano para uma taxa de juros de 7% ao ano, entendeu? O prazo dela não reduziu, só a parcela dela que caiu, entendeu? Então, agora, como que o Itaú aumenta a taxa de juros dele, sendo que ele está perdendo o cliente para o Banco Inter? Então, a gente, mesmo que exista um movimento econômico, a gente, mesmo que, sei lá, aconteça alguma crise, alguma coisa ou outra, é pouco provável que a taxa de juros do financiamento imobiliário vai cair, tá bom? Agora, para concluir aqui essa ideia, eu quero chamar a atenção para vocês de 3 coisas que vão ajudar os profissionais do mercado imobiliário a orientar melhor os seus clientes e também você que não é do mercado imobiliário a entender o que de fato é um imóvel que vai valorizar ou não. Bom, o imóvel para ele valorizar, ele precisa ou ter valor agregado nele, então é aquela casa feia que a pessoa vai lá, coloca R$50 mil de reforma e ela passa a valer aí R$150 mil a mais, por exemplo. Ela colocou 50 mil, a casa valorizou 150 mil. É quando você agrega valor no imóvel, ok? Uma outra forma é quando é agregado valor na região, que é, imagina uma casa que está numa determinada rua e do nada é construído um metrô a 2 quadras dessa casa. Então foi agregado valor no entorno e por conta disso o valor desse imóvel subiu. Lembrando que pode ser um metrô, pode ser itens ligados à conveniência. Então, muitas vezes, o comércio em volta melhora, etc. Quando acontece essa mudança em volta do imóvel, esse imóvel tende a valorizar. E a gente também tem a conjectura econômica. Então, imagine que um país é pobre e esse imóvel vale X, vale 100. Só que esse país prosperou, cresceu, as pessoas têm mais dinheiro e aí esse imóvel pode valer 2, 3x. Então, se você está analisando e pensando no imóvel no que se refere a investimento, pense nessas 3 coisas, no valor agregado do imóvel, na região e na conjuntura econômica. Hoje no Brasil, a gente tem um potencial de crescimento principalmente pela conjectura econômica. Tá? Eu não sei se eu estou falando muito complicado, tá? Se vocês não estiverem entendendo, coloca aqui. Mas onde que eu quero chegar? O Brasil está passando muito tempo
com uma economia abaixo da sua capacidade. Toda e qualquer melhora econômica no Brasil vai fazer com que os imóveis valorizem. Porque a cada vez que a taxa de juros cai ou existe uma melhora, por exemplo, no índice de emprego, milhares de famílias entram com a possibilidade de adquirir um imóvel e isso afeta a balança de oferta e demanda. Entendeu? Quem não entendeu, dá um joinha para mim. Legal. Pessoal, eu não sei se eu explico bem ou não, ou se vocês não estão entendendo. Quem tiver alguma dúvida, escreve aqui para mim, tá ok? Então, o objetivo dessa live aqui foi trazer outros pontos de vista diferente a respeito do investimento em imóvel, tá bom? Isso serve para você que é profissional do mercado para poder orientar melhor o seu cliente e para você que sonha em ter um imóvel de investimento, que é um sonho sim, entendeu? Você ter essa maior orientação. Esses conceitos que eu passei aqui para vocês são simples e vão se aplicar em toda e qualquer situação no que se refere a investimento imobiliário. Quero agradecer cada um de vocês que acompanhou essa live até aqui, cada comentário. Estejam à vontade para me chamar aqui depois, em particular, tá? Tem um monte de gente aí que tem meu WhatsApp, fica à vontade para chamar, tá bom? E quero agradecer a presença de amigos, de clientes aqui, do pessoal de todos os segmentos imobiliários aqui que eu pude contar com a audiência de vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, quero desejar uma boa noite para todos, tá bom?